Ok, gravando. Então vamos lá, gravando. Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos novamente a este tema, bem como ao meu escritório. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Tarsis Braga. Eu faço parte de algumas ordens iniciáticas. Trabalhei durante muito tempo na área sacerdotal de diversas religiões do nosso país, bem como atualmente eu estou estudando. Eu faço um curso que dura 8 anos, eu já estou no quarto desse tempo de estudo, que é de uma religião bastante grande, porém polêmica ainda aqui no Brasil. Para completar, não podia faltar, também faço parte de 2 institutos de parapsicologia, ou seja, eu amo o ocultismo e tudo o que eu proponho no meu canal desde muito novo, com um amor que é difícil de explicar e que eu acredito que você que me assiste também tem esse amor, também tem essa paixão por esses assuntos. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Se você já acompanha o irmão Tarsis há muito tempo, desde as palestras antes do canal e ainda não é inscrito, se inscreve também, meu irmão e minha irmã. Vem fazer parte dessa ordem. É para você essa fraternidade que eu montei. Não deixem de conferir os vídeos anteriores, que é para você poder acompanhar este vídeo aqui, inclusive, bem como ter acesso a vários temas anteriores repletos de conhecimento de ocultismo, com coisas que você pode praticar, com coisas que você pode testar e mudar a sua realidade, pode passar a enxergar esses fenômenos. Conseguiu esses resultados? Like nos meus vídeos, comentário justificando o seu like. Irmão, muita coisa eu já fazia, mas agora eu tenho conhecimento sobre como fazer de forma correta. Irmão, consegui. E irmão, aprendi coisas que eu não sabia. Que se não fosse o canal, se não fosse essas pesquisas, nem eu ia saber. Então comenta para mim, vou ficar feliz. Não deixa de indicar. Fazer esse trabalho de formiguinha, de indicar para as pessoas que você sabe que são como vocês e eu. Também apaixonados por estudar, que levam o ensino para suas casas e estudam, praticam, têm os resultados, gostam de ver esses fenômenos de perto. Lembre-se que esse canal é como uma ordem iniciática. Se você não indica, muito raramente uma pessoa chega aqui sozinha e fica, bem como para aqueles que querem estreitar a nossa relação, falar comigo de forma direta, de repente participar da promoção com a Madras, que é parceira do canal agora, fica o meu Instagram, @tarsisnefilin, com PH e IM no final. Recados dados e sem mais delongas, como é de costume, puxando esse fio de prata da meada do que aconteceu no vídeo anterior. No vídeo anterior, nós mostramos como a abjuração evoluiu, como ela deixou de ser uma exclusividade católica e abriu essa porta para que mais religiões a praticassem. Nesse vídeo, que nós estamos no 4º ponto de conhecimento, no 4º ponto de sabedoria, mas agora na 5ª parte, nós vamos ver, depois desses pioneiros e depois que ela evoluiu, quem eram os novos abjuradores. Sendo assim, como vimos no vídeo anterior, novas religiões apareceram, inclusive com elas, ordens iniciáticas começaram a mostrar o seu rosto. Nós estávamos ali no século XV, momento muito importante. Estavam surgindo religiões novas que faziam oposição ao catolicismo, bem como essas ordens iniciáticas começaram a aparecer numa forma mais organizada, dando origem ao que nós conhecemos hoje.
E apesar da tensão entre os católicos e os protestantes, o comércio forçou a tolerância entre ambos. Então, por mais que o católico não concordasse em impedir a questão de ter um pontífice, e que o protestante olhasse os conhecimentos da Igreja Católica e não achasse válido, achasse que muita coisa era humana e não divina, uma coisa sempre unificou eles, que era o comércio. Socialmente, um precisava um do outro. Os protestantes geralmente eram comerciantes, eram gente de dinheiro, que financiavam embarcações, que traziam coisas. Então isso acabou influenciando muito. Bem como começaram a surgir os boatos sobre a existência de sociedades secretas, né? Quero lembrar a vocês que os iniciados eram tão perseguidos quanto as supostas bruxas. Fica a dica aí. Vou dar um exemplo grande para vocês. Comerciantes excêntricos eram tidos como possuidores de pacto. Sabe aquela história? Esse aí é milionário porque ele tem bastante dinheiro, porque ele fez um pacto com uma entidade. Principalmente se ele não era da minha religião. Tinha esse tipo de coisa naquela época, era muito comum isso naquela época. Nós estamos na era de Aquário agora. Nobres muito sábios, considerados sábios demais para ser um simples cristão. Então o que acontece? Aparecia aquela pessoa dotada de uma sabedoria fora do comum e que você percebia que assim, não foi em nenhuma igreja que ele obteve. Alguma coisa ele estudou. E lembrem-se, livros de cunho científico na época eram tidos como heresia também. Os protestantes já aceitavam mais, mas a igreja ainda não aceitava, então tinha muita coisa que se a pessoa aprendia, se ela ficava muito inteligente, você já ficava avisado ali, entre todos. Bem como, um exemplo mais simples, os descendentes dos antigos templários, acusados de promover encontros secretos para praticar heresias. Lembrando a vocês que a Igreja Católica, quando condenou os templários, ela passou a persegui-los. E muitos deles fugiam de volta para sua região, eram escondidos, eram enviados de navio para outros lugares e mantinham relação com as suas famílias. Então nota, nem sempre um encontro secreto significava que estava acontecendo uma extensão de alguma coisa. Ou seja, as igrejas e seus fiéis começavam a se entender, porém, ambas se uniram nessa caçada de bruxas e magos. Se antes era só a Igreja Católica que perseguia, agora tinham mais religiões aderindo a essa prática. Sendo assim, nas Ilhas Britânicas, onde o movimento protestante era forte, devido a uma questão política, ou seja, se desvencilhar da religião de Roma. Lembrando a vocês que o território britânico ele foi conquistado. Ele não virou católico por opção. A Inglaterra recebeu uma proposta daquela região. Nós estamos aqui, podemos ser parceiros ou podemos ser inimigos. Entendem? E essa era uma oportunidade de, pela primeira vez, esse território se desvencilhar dessa influência romana. Então o protestantismo era forte lá, E onde os descendentes dos celtas, tidos como pagãos, propiciavam todo tipo de boato sobre supostas bruxas, feiticeiros das florestas e guerreiros invencíveis por terem pactos com entidades malignas. Então, nota que ali todo tipo de história existia, contos desse cunho. Sendo assim, no início do século XVI, surgiram os puritanos, membros de igrejas evangélicas que se dedicavam à caça às bruxas de forma aberta. Aliás, se você pesquisar os puritanos, você acha muita coisa, vai ver que eles têm uma vestimenta específica,
vai perceber que existem ordens iniciáticas com ritos onde essa vestimenta é mantida, principalmente em tradições escocesas, irlandesas, galesas. Você encontra muito isso, fica a dica para quem pretende se iniciar no futuro. A Ordem dos Puritanos, ela foi idealizada pelo inglês William Tyndale, que inclusive é um personagem histórico. Isso que eu estou falando para vocês, tal como eu costumo dizer, é provado, essa pessoa existiu. Ele viveu de 1494 a 1536. E ela avisava o quê? Primeiro de tudo, eles não escondiam seus rostos. Ao contrário do que acontecia lá nas ordens de cavalaria católica, que os homens eram mascarados, possuíam um balandrão, corriam atrás, entregavam para a Inquisição e se escondiam, eles usavam no máximo um chapéu, mas eles faziam questão de dar a cara em público com orgulho, do tipo, olha, eu estou fazendo isso mesmo, lutando contra o mal sem medo de mostrar meu rosto. Tinha essa diferença. Seguir o Evangelho, ou seja, o Novo Testamento. Os puritanos, eles eram extremamente cristãos. Muitos deles eram extremamente adeptos dessa questão que Cristo passou, de que ele não veio para contradizer o que o povo judeu praticava, mas sim a forma para que se espalhasse para o restante das pessoas, que todo mundo tinha direito, que todo mundo era o escolhido. Então eles tinham essa admiração por Cristo. Seguir o Tratado de Lutero, aquelas 95 regrinhas, aquelas 95 análises que Lutero fez. Lembrando que a Igreja Protestante foi a primeira que não era católica e foi a mãe do restante das igrejas evangélicas. Bem como eles também estudavam teologia e angeologia. Nota que no protestantismo eles já faziam questão de ter esse conhecimento, coisa que lá na Igreja Católica nós vimos que às vezes até entre eles quem estudava era visto de forma diferente. Quem não viu, vão estar postados aí os links dos últimos vídeos para você poder acompanhar, E uma devoção total à prática da abjuração. Ou seja, todas essas práticas que envolviam combater o mal, se defender do mal, eles praticavam. Pois esses eram os homens de bem que se arriscavam em nome de Cristo, contra os supostos seres das trevas. Então, gente, eles agora, quando sabiam que estava tendo um fenômeno em um lugar, aparecia um boato estranho dentro de uma floresta, eles iam lá resolver. Então nota que para eles a existência da abjuração, essa questão de poder se defender do poder das trevas, era fundamental. Lembrando que, mesmo não sendo católicos, ainda tinha a questão muito forte do céu contra o inferno, que o católico colocou no cristianismo. E eles eram essa forma primitiva de evangélicos, então eles também tinham medo e queriam lutar. Então se existia alguma prática que os concedessem uma vantagem, eles usavam. Nota aí os novos abjuradores surgindo no olho da população, para todo mundo ver dessa vez. Uma curiosidade, o personagem de ficção Van Helsing foi inspirado neles. Para quem não assistiu, nota, aquilo é ficção, tá, gente? Mas o Van Helsing, chapeuzinho, aquela roupinha preta, ao estilo inglês desse século, o hábito de caçar esses mitos, esses supostos monstros que ele corria atrás, era inspirado literalmente no puritanismo. Ele foi um personagem de ficção que tomou isso como inspiração, então fica a dica
para você que acompanha. Às vezes você é fã desse personagem e não sabia disso. Por fim, né, apesar da ficção e da fatídica existência de puritanos implacáveis no combate ao mal, né, ou seja, que quando uma luta tinha que ir até o fim, eles finalizavam o combate, bem como de deslizes, né, cometidos por maus puritanos que não seguiam o código. Quero lembrar a vocês que é aquilo que eu falo: ninguém vira santo quando entra para uma religião, ninguém vira santo quando se inicia ou começa a fazer parte de uma ordem, entende? Então houveram sim, infelizmente, alguns puritanos que cometiam deslizes, bem como, isso é fato, se você pesquisar você acha condenações dessas pessoas, existem registros disso, bem como puritanos que numa luta implacável contra o mal, que ele não teve escolha, ele finalizava o combate. Apesar disso, eles eram conhecidos por concederem as suas supostas caças a esses monstros, a esses bruxos, a esses magos, a esses mitos, uma chance de se converterem. Então, como o puritanismo funcionava? Antes de atacar, ele via o que ele estava atacando. Ele tinha essa preocupação de errar, de repente não saber identificar se aquilo ali realmente era uma obra maligna, e ir lá e cometer uma injustiça. Então ele tentava negociar. Falava: olha, a gente não precisa brigar. Eu vim aqui em nome de Cristo. Basta você abrir mão das suas práticas e aceitar Cristo e começar a ser convertido e ensinado, que para nós está tudo bem, a gente te reentrega, te ajuda a entrar para a sociedade. Nota que esses eram bem cristãos mesmo, bem influenciados pelo novo evangelho, pelo que Cristo ensinou. Gente, por fim, chegamos na hora de eu anunciar o próximo vídeo. Sim, o que você vai ver no próximo vídeo? No próximo vídeo, vocês vão verem, vocês vão verem, ó, quer palestrar? Palestra direito, fala direito, fica mais bonito. No próximo vídeo vocês verão que religiões praticam a abjuração, mesmo que às vezes distorcida, nos dias de hoje. Ou seja, você pode fazer a experiência de sair da tua casa e visitar essa religião para conhecer, e você vai perceber lá dentro com seus próprios olhos que eles treinam algumas práticas que caem na abjuração, por mais que esse conhecimento tenha se defasado, tenha se prejudicado durante os anos. Isso é um fato. Você vai provar por si só o que acontece. E quais são as pessoas que praticam a abjuração propriamente dita? Ou seja, não os iniciados, porque os iniciados, eles praticam não só a abjuração. Todo iniciado, todo adepto, todo aquele que participa de uma escola de mistérios, geralmente pratica uma arte completa, não só com o intuito de se proteger do mal ou de combater o mal, mas para várias coisas. E a abjuração, já falei para vocês, que é a prática daquele conjunto de conhecimentos iniciáticos que servem para combater e se defender do mal. Então vocês vão conhecer quem são as pessoas que praticam a abjuração nos dias de hoje. Então, gente, eu peço para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo agora. Se você não sabia disso, se esse vídeo ampliou seu conhecimento, não esquece de compartilhar com as pessoas que você sabe que vai gostar desse conteúdo, que vão estudar esse conteúdo, que vão querer saber e praticar essa abjuração quando eu lançar os vídeos com os exercícios, para que eles sejam bons inscritos que nem você, para que participem dessa fraternidade que nem nós, bem como
me sigam no Instagram, @TarcisNeflin, com PH e M no final. E até lá, meus seres humanos ou híbridos, irmãos e irmãs, namastê, e não perde o próximo vídeo não.